19 de junho de 2021, Márcio Rodrigues de Paula, médico jundeense há mais de 30 anos, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Acessem o meu canal, compartilhem se gostarem, né? Ou melhor, vamos pegar o gancho da trolha de São Paulo. Se vocês acham que o canal despiorou, deem o seu like. Se vocês acham que ele desmelhorou, dê o seu dislike. Você já imaginou se essa moda pega, né? O sujeito é casado, gosta de pular cerca, vai lá no barzinho, encontra um crush ali, e aí ela pergunta, você é casado? Você pode responder simplesmente, olha, eu sou dessolteirizado. Vamos falar hoje sobre um escritor, dramaturgo, historiador, matemático russo chamado Alexander Solzhenitsyn. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1970. E a sua obra mais representativa é Arquipélago Gulag, onde ele descreve os 11 anos em que ele esteve condenado nesse campo de trabalhos forçados, né, na extinta União Soviética, por discordar do regime, apesar de ter sido condecorado 2 vezes, né, na Segunda Guerra Mundial, combatendo os nazistas e alcançado o posto de capitão. Ele teve suas correspondências interceptadas pela NKVD, considerado culpado de atentar contra o regime soviético, né, e o regime comunista, e foi condenado aí aos trabalhos forçados em um gulag. Gulag, aliás, é um acrônimo, é uma sigla para administração dos campos de trabalho corretivo. Solzhenitsyn, também como toda figura pública, não escapava de algumas incoerências, né? Ele achava, perto do fim da vida, que o Putin seria a melhor oportunidade para a Rússia voltar à sua antiga glória, né? Ninguém é perfeito. E por que eu falo de gulags, né? Gulags, onde na antiga União Soviética, se exilavam os dissidentes, né? Eram misturados com estupradores, com assassinos, mas a grande maioria era de dissidentes políticos. Hoje, a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo no Senado e na Câmara, né? Tá se querendo instituir no Brasil um cidadão de segunda classe, né? O desvacinado. Aproveitando essa nova maneira, né, de se expressar. Então, o que está acontecendo? Estão criando o chamado passaporte sanitário, né, com obrigatoriedade direta ou indireta do indivíduo se vacinar. Eu me alinho com o Conselho Federal de Medicina. Eu sou contra essa obrigatoriedade. Sou contra. Por quê? Essas vacinas, todas elas, têm ainda muitas dúvidas. Elas estão em desenvolvimento, tá? Para não dizer experimentais, que senão remete a rato de laboratório, vamos falar que a gente chama de bolsonarista, em desenvolvimento é mais progressista. Não, tudo a mesma coisa. Então, há muitas dúvidas, não há certezas absolutas. Desconfie dos que têm certezas absolutas, né? O que mais temos nessa pandemia é isso, é incerteza. A vacinação é arma indispensável no controle dessa pandemia. Mesmo com suas dúvidas, mesmo em desenvolvimento, e muita coisa vai melhorar nessas vacinas ainda, né? Mas não tem cabimento, por exemplo, o pessoal do Vacina Já, chegar no postinho, rejeitar uma Coronavac porque eu quero tomar da Pfizer, né? Não há nada disso, né? Eu não posso tomar vacina X porque essa daí dá trombose. Olha, o risco de você contrair Covid e ter fenômenos tromboembólicos, né? É muito maior do que tomando a vacina. Então, eu sou contra a obrigatoriedade. As pessoas têm que ser informadas, né? Eu acho que o maior pecado desse governo, do atual governo, é não informar adequadamente, né? Não informar adequadamente. Por exemplo, quantas pessoas não sabem no Brasil, qual é a porcentagem das pessoas que sabem que todas essas vacinas, todas, sem exceção, elas não são esterilizantes, ou seja, ela pode impedir que você contraia a doença, né? Desenvolva a doença e formas graves da doença. Mas ela não é esterilizante, não são. Ou seja, você pode tomar vacina,
mas você pode continuar contraindo e transmitindo o vírus, né? Então, o que deve ser feito? Manter a higiene, né, das mãos, manter a máscara, manter o distanciamento social, não é? Não é lockdown, hein, gente? Lockdown é coisa de doido. Então você tem tantas dúvidas que não há como instituir obrigatoriedade da vacina. Isso é você querer criar um cidadão de segunda classe, né? É você empurrar esse cidadão para um gulag, né? E por que isso tem que ser discutido com a sociedade toda? Tem que ser, né, com toda a sociedade, todos os setores. Inclusive o quê? Quem está na linha de frente tem que discutir isso aí. São os médicos que estão na linha de frente, né? Tem que ser também os imunologistas, os vacinologistas, né? Os virologistas, microbiologistas, todos têm que discutir essa questão, né? Antes de querer se impor algo para o indivíduo. A história está repleta de exemplos onde anularam, né? Um governo anulou os direitos básicos do indivíduo em prol de um bem maior, né? Vocês sabem o que aconteceu. Então é isso, gente. Temos que dar voz hoje para todo mundo, né? E não é só dar voz para Gonzalo Vecina, para Cláudio Mirovich, para Natália Pasternak. Tem que ser dado voz a eles, como está sendo dado, né? Eles têm currículo para isso. Interessa ser... Acho que não cabe aí dizer se foi militante do PCdoB, se já foi condenado pela Justiça Eleitoral porque usou a máquina pública, né, para disparar e-mail na campanha da Marta Suplicy. Não é isso que está em questão. Está em questão o respeito a todas as vozes, tá? Também, né, tem que ser ouvido doutores como Ricardo Zimmermann, como Francisco Eduardo Alves, como o Roberto Zeballos. Tem que se dar voz a eles, né? Apesar de que uma boa parte da imprensa, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, está tentando manter no exílio essas vozes, né, num gulag. Então é o seguinte, meu filho, a diferença entre uma corrente e outra é que quando você pega os três primeiros que eu citei, eles usam sempre aquele esquema, né? Não respeito porque discordo. É errado, não é? O certo é discordo, mas respeito. É isso que não está acontecendo nesse país. E a minha indicação musical, portanto, de hoje é o Rapa, lado A, lado B, lançado em 99, né? E a faixa O Que Sobrou do Céu. Eu quero que vocês tomem um bom chá para curar essa azia. Tenham um ótimo final de semana e vamos procurar informação de qualidade e dar voz a todos. Um grande abraço. Até o próximo Diário de Bordo. Som na caixa. O que sobrou do céu,